de todas as mulheres, de todas as pessoas. É desejo do Senhor. E nós vamos entender que missões não fomos nós que inventamos, não foi o homem quem inventou missões. Missões nasceram no coração de Deus. Ele inventou, Ele fez. Deus foi o primeiro missionário. E nós vamos ver isso, nós vamos comprovar isso. Nós veremos que nessa lição hoje, a ação salvadora de Deus durante toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia ela vai se auto-explicando. Um versículo explica o outro versículo e assim sucessivamente. Nós vamos perceber também que a pregação do Evangelho, prestem atenção, a pregação do Evangelho, ela teve início com Deus. Deus foi o primeiro pregador do Evangelho. Eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de Deus, o Criador. Ele foi o primeiro pregador do Evangelho. Porque era a partir da pregação e a obra de Deus que viria o Messias. É importante nós entendermos isso, porque isso, como a Jane já falou aqui, aumenta a nossa fé. E a verdade que nós podemos extrair e que nós podemos colocar os nossos pés para fora da igreja assim que terminar o culto, é que não existe cristianismo sem missões. E não existe missões sem cristianismo. Isso é uma coisa que se enlaça. Todo cristianismo que se diz cristianismo, mas não faz missões, não é cristianismo. E o que são missões nós vamos entender aqui hoje. E só para a gente ter noção até onde a gente vai com as missões, na terça-feira passada nós falamos aqui através do pastor Afonso sobre a grande comissão. Qual é a grande comissão? Tem 3 palavrinhas. Ou melhor, 3 letras, desculpa. Uma palavra com 3 letras. Ide. A grande comissão. Que está em Marcos. Foi lido essa palavra, foi explicada essa palavra. Qual era a nossa missão como crente. Até falamos de batismo, entramos até um pouquinho a mais. Falamos um pouquinho sobre batismo. E isso foi terça-feira passada. Hoje nós vamos falar sobre missões transculturais. Vou explicar o que significa. Mas, para você se acostumar com o termo, repete assim: missões transculturais. Para não ficar esquisito no cérebro quando a gente falar sobre isso. Na outra terça, nós vamos falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Hoje nós vamos definir o que são missões transculturais. Não está longe de nós, está perto. Depois nós vamos ver missões transculturais no Novo Testamento. Depois nós vamos ver uma perspectiva pentecostal dentro de missões. Na outra terça nós vamos falar orando, contribuindo e fazendo missões. Glória a Deus. Depois, na lição 7, já na 7ª terça-feira, olha como passa rápido, a responsabilidade da igreja com quem é missionário. A igreja tem uma responsabilidade, a Bíblia fala dessa responsabilidade e nós vamos entender qual é. Na lição 8, nós vamos falar sobre missionários fazedores de tendas. Na lição 9, nós vamos falar sobre a igreja e o sustento missionário. Na lição 10, o desafio da janela 1040. Quem quiser descobrir o que é isso, não falte na lição 10. Na lição 11, nós vamos falar missões e a igreja perseguida. Na lição 12, nós vamos falar o modelo de missões da igreja de Antioquia. Quem quiser entender como era, não perca. Depois nós vamos falar na lição 13, o propósito de missões. Na lição 14, missões e a volta de Jesus. Na lição 15, evangelização na era digital. Na lição 16, nós vamos falar como evangelizar as crianças. E na lição última, 17, o poder da evangelização dentro da família. Quando que vai cair essa lição 17?
no dia 10 de dezembro. É a nossa última aula. Tá bom? Então, nós estamos planejados até o dia 10 de dezembro com muito assunto. Glória a Deus. Não perca, porque um tema é ligado no outro. Tá bom? Então, já que vocês estão preparados, abram as Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Versículo 1 em diante. Levar o Evangelho é levar a verdade, né? Levar a verdade não é uma verdade relativa. O que é uma verdade relativa? Eu acho, eu penso, eu sinto. O Evangelho é uma verdade absoluta. E o Evangelho ele já foi revelado por Deus, e o Evangelho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Por isso que João diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem disse isso? Jesus. Então vamos ler lá, Gênesis capítulo 12. Eu estou com uma Bíblia diferente hoje. Ela está na tradução Nova Almeida atualizada. Espero que não fique tão diferente a leitura. Gênesis capítulo 12 diz assim: todos acharam? Amém? O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Só até aí. O versículo não acabou, mas a gente lê só até aí. Abrão pensou? Não. Abrão discutiu? A Bíblia simplesmente diz: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Vamos fazer um minutinho de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor, muito obrigada por esse dia. Eu te agradeço por todas as pessoas que estão aqui. Obrigada, Senhor Jesus, pela reverência na sua palavra. Obrigada pelo seu poder. Espírito Santo, venha nos transformar pela ação, o poder edificante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós vamos voltar nesse trecho de Gênesis, mas antes vamos entender o que é transcultural, porque nós vamos falar dessa palavra durante o estudo. Transcultural é transpor uma barreira, é atingir um limite a mais. Que barreira é essa? Um povo, uma civilização, uma raça, uma língua. Então, quando alguém sai da sua terra natal e vai para uma outra terra, onde os costumes são diferentes, o idioma é diferente, a comida é diferente, o jeito de vestir é diferente, essa pessoa está numa transculturalidade, ela está acima, ela está transpondo as barreiras da própria cultura. Isso é transcultural. Abrão foi um missionário transcultural. Ele saiu da sua terra, estava lá sossegado, a gente já vai falar sobre isso, e ele cai numa terra completamente diferente da que ele estava. Mas para ser missionário precisa ser isso? Não, a gente vai entender o conceito aqui e quais os tipos de missões que nós temos à nossa disposição. E para que as missões elas tenham sucesso, existem algumas características do evangelista, do missionário. Não é só assim, arrumar sua mala e falar: Deus me chamou para essa missão, para esse país, para esse estado, para essa cidade,
Mas você precisa entender, o missionário que vai, o evangelista que vai, ele precisa entender para onde ele vai, para quem ele vai levar aquela mensagem, porque ele precisa ter um mínimo de conhecimento para atingir. Não é só chegar e falar, nós precisamos entender qual é o ambiente, que sotaque se fala naquele lugar, as expressões, que exemplos do dia a dia daquele lugar você pode utilizar para pregar o evangelho. Jesus fez isso. Jesus, durante a sua caminhada, ele falava do quê? Bom, aqui todo mundo pesca, então se eu falar de pescaria, eles vão entender. Aqui tem muito agricultor, então se eu explicar a parábola do semeador, eles vão entender. Cada povo tem a sua particularidade. Não adianta nós chegarmos com terno, gravata, microfone para pregar numa aldeia indígena e começarmos a falar palavras difíceis, palavras assim que eles nunca ouviram, como transculturalidade. Eles vão ficar olhando para a gente, e a gente pode falar 2 horas, 3 horas, um dia inteiro, e o indígena não vai entender, embora fale a mesma língua. Assim também eu não posso, se eu for evangelizar doutores, se eu for evangelizar acadêmicos, eu também não posso usar palavras simplistas. Eu não posso conhecer algo raso das Escrituras. Eu tenho que mostrar o mínimo de entendimento possível para ganhar a atenção deles. Os irmãos estão entendendo? Aonde o Senhor quer chegar? A gente leu em Abrão e a gente vai voltar para lá. Mas por enquanto a gente está dando uma introdução. Cada tribo, cada grupo exige uma linguagem diferente. Se eu for pregar sobre Jonas para as crianças, para o público infantil, eu vou usar expressões amenas, expressões infantis. Eu vou pregar sorrindo. Eu vou pregar com desenhos, com balões. Já quando eu vou pregar Jonas para o adulto, eu vou pregar com chicote, sim. Por quê? Já não está mais na época do leite. É o alimento sólido. Então assim, Jonas foi engolido por um grande peixe para as crianças, porque ele desobedeceu. Para o adulto não fuja da presença de Deus. Onde você estiver, Deus vai te buscar. Eita Deus. Cada público você vai pegar de uma forma diferente. Esse é o dever do evangelista e do missionário. Se o Bruno, vou usar você com todo respeito, ele vai até o campo missionário, onde existem dependentes químicos, e ele chega lá de terno, de gravata, de sapato lustrado, totalmente não me toque, não abraça ninguém, não vai na linguagem das pessoas, o evangelho fica muito longe, muito distante. Mas se ele chega, ele observa qual é o linguajar, qual é o modo de vestir, você cria uma identidade. Eles usam tênis, vamos de tênis. Eles usam boné, vamos de boné. Vamos mostrar uma identidade, porque senão eles falam assim: eu não tenho nada a ver com esse povo, é muito longe a não me identifico com esse povo. Então até isso Deus quer nos ensinar. Se a igreja está repleta de novos convertidos, quem está aqui na frente deve prestar atenção no que pregar, porque essas pessoas não estão prontas ainda para receber o alimento sólido. Diferente dos velhos obreiros, diferente dos membros antigos. Entende, igreja, como que o Senhor, Ele cuida do evangelismo, Ele vai cuidando do evangelismo, Ele ama. E se nós não observarmos isso, é falar ao vento, é tempo perdido, é falar ao vento. Para que isso dê certo,
o evangelista, o missionário, ele tem que ter humildade para ele primeiro aprender o ambiente no qual ele vai. Ele precisa ter amor de Deus, muito amor de Deus, e paciência no seu coração. Coisa que Jonas na época não teve. Isso o pastor Afonso vai tratar com certeza na próxima terça. Ele vai dar exemplos de missões no Antigo Testamento. E então você que quer, não é você que quer, todos nós somos chamados a evangelizar, porque o ID foi para todos. E aí você vai descobrir que você precisa de conhecimento. Mas conhecimento do quê? O evangelho é simples, mas você precisa conhecer o evangelho. Você precisa se preparar. Não é só dizer, eu tenho um chamado e ir em direção. Você precisa também de um preparo de oração, de jejum. Você precisa de um preparo também psicológico, porque você vai enfrentar conflitos. Você vai enfrentar resistência. Se o missionário vai para um campo, e aí quando eu falo missionário, não imagine alguém que está pegando um avião, um ônibus, um missionário de vizinhos mesmo. Ele vai para esse campo missionário, dentro da própria família, despreparado. E aí, a primeira pergunta que faz sobre o evangelho, ele não sabe responder. Ou a primeira investida de Satanás, ele não está em jejum, ele não está em oração, ele não orou por aquela alma, que sequer ele pensou naquele momento. Então precisa de preparo. Palavra de Deus, estar presente, ouvindo a palavra de Deus, para ter argumentos bons. E aqui eu não estou falando de palavras difíceis, eu estou falando de argumentos bons, porque Pedro vai dizer, se alguém perguntar sobre a vossa fé, você tem que saber responder, porque você é o que você é. Ter um conhecimento sobre de quem é esse grupo, de onde ele veio, quais são os horários apropriados para fazer essa ligação. Eu vou ligar para a pessoa. Às vezes a pessoa gosta de dormir cedo. Você vai ligar tarde. Você vai ser bem-vindo? Não. Às vezes você precisa entender. Você vai aparecer na casa da pessoa para pregar o evangelho meio-dia. O horário do almoço, essa pessoa ela vai tomando o quê? Raiva do evangelho, raiva de você. Ela vai associar você como alguém assim, inapropriado, sem noção, que não sabe o horário dela, que não respeita. Então, em primeiro lugar, precisa respeitar o ambiente daquela pessoa, para você ser bem recebido. E saber também a hora de parar. Né? Porque às vezes você ali evangeliza 1 hora, 2 horas a mesma pessoa. E a pessoa vai falar, nossa, ser crente é isso? Misericórdia. Tá doendo minha perna, quero ir embora, tá cansativo. Faça no tempo de Deus. Vai devagar e vai sempre. Para não se tornar cansativo, mal educado, usar palavras certas. E conhecer minimamente o dia a dia, para que você possa usar exemplos do dia a dia daquela pessoa para pregar o evangelho. Sacar, por exemplo, uma pessoa trabalha de cozinheira. Vamos pegar exemplos que eu possa transformar o dia a dia dela dentro da palavra de Deus, para que ela possa entender. Até aqui tudo bem? Amém. O evangelho pregado, o evangelho bem pregado, é o evangelho compreendido. Não, já falei isso aqui e repito. Não tem coisa melhor do que você descer daqui depois de uma ministração e alguém te abordar e falar, eu entendi, foi claro, não tem pagamento. É maravilhoso, porque você percebe que a missão foi cumprida para a glória de Deus. Glória a Deus. Não tem preço quando alguém te aborda e fala assim, eu nunca tinha ouvido essa passagem, gostei dessa passagem. Ou, abriu os meus olhos em relação a um outro assunto. Glória a Deus, porque é esse o papel. Então o evangelho bem pregado não é um evangelho confuso, é um evangelho compreensível. A pessoa tem que sair
certa de que ela entendeu. O evangelho bem pregado não é aquele que se ajusta no mundo, mas ele vai sempre no contrafluxo do povo. Se todos estão defendendo um determinado tema que a Bíblia vai contra, o evangelho continua indo contra, embora todos vão a favor. Então o evangelho é contrafluxo, é contramão. Evangelho poderoso é aquele que transforma qualquer pessoa em qualquer ambiente. Evangelho poderoso é mais do que ir até algum lugar. Evangelho e missão é mais do que ir, é ser. Entende? É ser. Então não importa se você viaja, se você não viaja, se as suas missões são só aqui, e eu falo só não minimizando, mas mais importante que ir, Deus está falando, seja. Seja. E tenha na sua cabeça, qualquer pessoa aqui, nunca haverá um tempo por acaso do evangelista e do missionário. Nunca. Não tem por acaso na vida do evangelista e do missionário. Cada um de nós possui um lugar já designado por Deus para ocupar, já uma fala específica. Cada um de nós já tem uma fala específica designada por Deus para atingir alguém. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Deus tem uma missão para cada um. Nenhum momento para você vai ser por acaso. Preste atenção. Você já possui pessoas destinadas esperando por você. Você já possui almas certas esperando por você. Como que isso é verdadeiro? Existem pessoas que passam uma vida ouvindo, sendo evangelizadas por diversas pessoas, e de repente alguém fala uma frase simples e essa pessoa se rende, porque era a missão dessa pessoa ganhar aquela pessoa. Meu Deus, aleluia, Jesus. De repente você possui uma grande missão. Você carrega uma palavra com você. Você não sabe, mas você carrega uma palavra com você. Você carrega um exemplo com você. Sempre tem alguém te observando, em qualquer lugar. Observando você como mãe, observando você como esposa, observando você como obreira, como obreiro. Sempre tem alguém te observando. Como você faz, sempre tem alguém que te admira. Tem muitos críticos, isso você sabe, mas de repente tem alguém que te admira. Como você se veste, como você anda, como você fala. E essa pessoa alimenta assim, quero ser, não é inveja, é admiração. Eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. Então está reservado para você o dia, a hora e a alma. Amém? Amém. Quem crê nisso? E talvez o seu campo missionário seja a sua casa, seja a sua família, sua escola, sua faculdade, seu trabalho. Ou talvez, como Abrão, em outra terra, vai saber. Deus tem os seus planos. Mas para Deus, o grau de importância para quem vai levar o evangelho na África é o mesmo grau de importância para quem prega para o vizinho. Entende? Para Deus não tem eu sou um pregador da África, glória a Deus por isso. Eu evangelizei meu vizinho e ganhei. Mesma coisa para Deus. O céu vai fazer festa do mesmo jeito. Entende? A missão transcultural que ultrapassa barreiras está na mão da igreja. É um desafio da igreja. Porque apesar de existirem muitos missionários e evangelistas que nós vemos por aí de várias denominações, ainda há povos, etnias, línguas no mundo que nunca ouviram falar do evangelho. E essas pessoas estão nascendo, vivendo e morrendo sem falar do evangelho. Nunca ouviram. Estima-se que pelo menos 2 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar do evangelho no mundo. Deus. É muito ou é pouco? Muita gente.
E nós, enquanto igreja do Senhor, mesmo na perseguição, nós precisamos utilizar todos os recursos possíveis para nós alcançarmos maiores números de almas possíveis que o Senhor nos manda. Ah, mas tem internet, tem tanta coisa. Como que o Evangelho não chegou? Pesquisa, não chegou. Hoje eu fiz uma pesquisa, entrei num site missionário e eles fazem pesquisas todos os momentos e disseram de 7 bilhões de pessoas no mundo, pelo menos 2 bilhões não tiveram contato com o Evangelho. O ID nunca vai parar. O ID do Senhor, ele não tem fim, ele nunca parou e jamais vai parar. Até o último dia da volta de Jesus, o ID vai estar sendo feito. Olha que coisa, até o último dia. E a perseguição não parou o ID do Senhor, né? Nenhuma crise vivida até aqui parou o ID do Senhor. Na pandemia, o ID do Senhor foi muito, muito mais pregado. Apesar das igrejas fechadas. A igreja descobriu que ela podia alcançar através do quê? Da internet. Então ela alcançou muitas almas, de modo que os cultos online de algumas igrejas ultrapassavam 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas assistindo, coisa que a gente não consegue reunir num culto normal presencial. Então Deus tem as suas estratégias. Quem sabe houve a pandemia para alcançar algumas pessoas específicas. E aí entrando agora, né? Nós vamos ver que Deus é um Deus missionário desde o Antigo Testamento. O nosso Deus foi o primeiro a executar missões. Quando ele chega até Eva e Adão e ele diz: não comereis, senão morrereis, já é um adendo, uma advertência sobre o pecado. Primeira pregação de Deus. E aí eles comem. O que acontece? A queda, né? Só que Deus estabeleceu alianças para restaurar depois disso, porque sempre foi do interesse de Deus se reconciliar com o seu povo. Deus, ele não queria ficar brigado com o povo, ele queria reconciliação. Então ele fez várias alianças com a humanidade, e nós vamos ver que a humanidade quebrou todas. O homem quebrou todas as alianças possíveis. O que quer dizer aliança? Aliança é acordo entre duas ou mais pessoas do mesmo pensamento. Nós vamos fazer um acordo, nós vamos fazer uma aliança. O homem, ele é campeão em quebrar aliança. Ele quebra aliança de casamento, ele quebra aliança de contrato, né? Quem aqui já tomou calote de contratos, né? É incrível. E uma aliança com Deus, ela é completamente diferente. Sabe por quê? Porque fazer uma aliança com Deus é saber que você está fazendo uma aliança com quem tem fidelidade. Aleluia. E uma das alianças mais antigas que Deus fez com a humanidade está lá em Gênesis 3,15. Nesse versículo, ele prometeu um caminho de volta. Ele prometeu um retorno. Sabe quando você pega uma estrada errada? Ele prometeu um retorno dessa estrada. Glória a Deus. Ele disse assim, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse descendente dela está no plural ou está no singular? Singular. No singular. Então esse descendente dela é uma pessoa única. Quem é essa pessoa? Jesus. Então, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, quem? O descendente dela vai te ferir a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa foi a primeira aliança que Deus disse que faria. Depois, o povo voltou a decepcionar Deus. E Deus fez uma aliança novamente. No capítulo 6, ele disse assim, no capítulo 9, ele disse assim: estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Ou seja,
Deus sempre querendo se reconciliar com a humanidade. Deus era um Deus missionário. Malaquias vai dizer que ele é imutável. Ele é o causador de tudo. Ele era e há de vir. Então, por isso, para você conhecer a natureza de Deus, você precisa ler o que ele deixou, que é a palavra dele, é a forma de conhecer a natureza de Deus, é a maneira de conhecer o caráter de Deus. Se você não ler, se você não ouvir, você não tem Deus revelado a você. Quando nós estamos aqui levando a palavra para você publicamente, Deus está se revelando. Mas quando você está na sua casa lendo a Bíblia, só você e Deus, Deus se revela individualmente para você. E por mais que você leia, por mais que você aprenda, sempre tem para aprender, porque Ele é infinito. Não tem limites. A nossa mente não consegue imaginar a grandeza, o tamanho de sua sabedoria. Ele transcende o universo, ultrapassa o universo que Ele mesmo criou. E ao mesmo tempo que Ele ultrapassa o universo, Ele vive no universo, ativado, trabalhando. E ao mesmo tempo que Ele é tão grande, vive no universo, ultrapassa o universo, Ele cabe no seu coração. Que coisa! Que coisa! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ou seja, tem explicação? Não tem explicação. Agora sim a gente entra em Abrão. Então aí aconteceu o quê? O dilúvio, né? Nós lemos aí, né? Que Deus prometeu que não destruiria mais a terra com água. Depois aconteceu o quê? Rebelião, Torre de Babel. Sim, teve rebelião contra Deus. Aí Deus estava entristecido, né? Porque sempre buscou se reconciliar com o seu povo. E ele viu Abrão, ele enxergou graça em Abrão. E o homem só vai falhar, né? Sempre vai. Só que engraçado, a cada falha sempre teve um aviso, sempre teve uma promessa, e inevitavelmente tem uma punição. Porque Deus é santo, né? Aleluia. E aí ele acha graça em Abrão. Ela é repetida durante toda a Bíblia. Quando a gente estudou Estevão aqui, no sermão de Estevão, tinha Abrão. Ele pregou sobre Abrão naquele dia, né? Antes de ser apedrejado. E Deus então escolhe Abrão, um homem da cidade de Ur, dos caldeus, com diversos costumes pagãos. Ele era politeísta, adorava vários deuses. A história de Abrão, ela vem revolucionar o livro de Gênesis. Por quê? Porque do capítulo 1 até o capítulo 11 é só coisa ruim. Mas quando Deus vê Abraão, escolhe Abraão, você vai ver que as promessas de Deus começam a resplandecer. Há uma esperança para a humanidade, através do capítulo 12. E aí, uma das coisas que faz com que Abraão seja escolhido é a sua fé. Deus se agradou disso. Veja por que Deus se agradou disso. Abrão, ele tinha o Antigo Testamento em mãos? Não. Ele tinha os 10 mandamentos? Não. E mesmo assim, ele não conhecia Deus. E mesmo assim, quando ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. E ele foi justificado pela fé. Aleluia. Por isso que a Bíblia vai repetir várias vezes a fé de Abraão. E Tiago lá na frente vai falar: Abraão, amigo de Deus. Deus planejou um povo através da linhagem de Abrão, e que deveria ser exemplo. Olha aqui, pega essa parte. Essa é a parte X da lição. Deus escolheu Abrão porque ele queria um povo que fosse exemplo para todas as nações. Para todas as nações. Abrão ouve a voz de Deus: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abrão teve oportunidade de conhecer o povo que ele ia? Não. Abrão teve oportunidade de fazer tudo que eu expliquei aqui agora, de um missionário? Não. Mas tinha uma diferença: Deus era com ele. Aleluia. E Deus ia mostrar no trajeto. Imagina um homem velho, já estabelecido, com riquezas,
com o seu pai, que ainda ia viver até 120 anos. Demorou para o pai dele morrer depois que ele saiu da terra. Ele nunca mais viu o pai dele. Ele não acompanhou a velhice do pai dele. E ele aceitou o chamado de quem ele nunca viu. Meu Deus. Entenda por que a Bíblia fala: Abraão foi justificado pela fé. Porque quem, em sã consciência, vai largar sua casa, sua família, sua parentela, tudo que você construiu e seguir uma voz? Uma voz. No mínimo eu vou falar esquizofrênico. Está ouvindo vozes. Mas ele acreditou. Glória a Deus. O pai dele morreu, ele nem viu. A Bíblia fala que viveu bastante ainda. Ele não pôde acompanhar. Ele foi para a missão. Ele era um homem com a vida totalmente estável, feliz. Deus o escolheu. Após a ordem, sai da tua parentela, o versículo que a gente leu não é assim, ó: ei, quem é essa voz? Dá um sinal para que eu possa obedecer. Não, a gente leu aqui: após ouvir a voz, partiu Abraão com a sua família, sem lenço e sem documento, como dizem. E Deus ia revelar para ele no caminho. Gente, olha a profundidade disso. E aí, Deus promete para ele um lugar que Deus ainda vai mostrar. E fala para ele assim, ó: em ti, ele acreditou nisso, ele falou: em ti serão benditas todas as nações. Não é só Israel. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. Aleluia. Através de uma família, Deus estava salvando uma humanidade. Por quê? Porque através da família de Abraão, a promessa foi feita, foi repetida para Israel, foi repetida para outros descendentes dele. Os descendentes de Adão não foram escolhidos, os descendentes de Noé não foram escolhidos. Abrão, que não era judeu, era pagão, gentil, foi escolhido por Deus. Aleluia. O que Deus quer dizer com isso? Que Ele é um Deus missionário, Ele não faz acepção de pessoas. E dessa família aí de Abraão, vem quem? Jesus. Era um plano todo arquitetado. Paulo vai resumir isso em Gálatas 3. Depois você lê lá. A gente não vai ter tempo para ler aqui. Então Abraão sai da terra, não viu seu pai falecer. Acontece isso depois da sua partida. E lá no capítulo 17, Deus faz outra promessa para ele. Quando a gente vê as coisas acontecendo assim na vida de Abraão e na vida de outros servos de Deus, na hora que a gente lê, parece que aconteceu muito fácil e muito rápido. Mas no capítulo 17, Ismael estava com 13 anos. Olha quanto tempo já passou. E ele continuava sem ver essa multidão. Olha as estrelas do céu, a areia do... Você vai ser muito grande, engrandecerei seu nome. Aonde? Ele tinha já 99 anos. E nada. Aí no capítulo 17 diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus se revelando para ele: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aí Deus deu uma receita. Para que a promessa fosse cumprida, tinha uma receita. Que receita era essa? Ande na minha presença, seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. O que Abraão fez? Se prostrou com o rosto em terra e adorou. E Deus lhe falou: quanto a mim, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de multidões. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E ainda prometeu Canaã.
Olha só, Abrão quer dizer grande pai, pai supremo, pai excelso, pai dos pais. Porém, Abraão quer dizer pai de multidões. E aí ele faz essa aliança e fala assim, ó, e o sinal que essa aliança nunca será esquecida é que todo homem, todo animal macho, todo escravo, todo recém-nascido será circuncidado. E isso vai ser a diferença entre o seu povo e os outros povos. Mais tarde, lá no Novo Testamento, isso vai causar uma discórdia absurda. Por quê? O pessoal vai começar a falar assim, não, se você é filho de Abraão, você tem que estar circuncidado. Não, mas ele é gentil. E aí, Paulo tem que entrar na conversa, Tiago tem que entrar na conversa e dizer, gente, a circuncisão agora, depois de Jesus, ela é dentro do coração. A marca que você tem que ter é dentro do seu coração. E aí acabou a história. Depois a gente vê isso aí. Mas lá na frente isso vai dar um problema. Porém, a promessa de Deus, ela estava atrelada à obediência. Quando Deus falou assim, ó, ande na minha presença e ser perfeito, Deus estava falando assim para ele, ande na minha presença tenha um relacionamento comigo, seja constante comigo, seja meu amigo, esteja diariamente em contato comigo, ore a mim, peça a mim. Deus estava falando isso para ele. Aí ele diz assim, ser perfeito, seja honesto, Abraão, fuja da injustiça, caminhe sempre nos retos caminhos da justiça. O que a gente traz pra gente aqui? Não é, presta atenção nisso, vai doer. Não é possível fazer missões quando nós temos uma ficha suja. Não é possível. Tá? Alguém que vai no campo missionário com um monte de problemas, devendo para Deus e o mundo, praticando coisas imorais, pessoa que já está no seu 5º casamento, por motivos que ninguém sabe, não tem como, tá? Não tem como. Também não tem como, apesar da ficha limpa, ir para o campo missionário, e aqui não estou falando de ir na tribo indígena, entendam bem, campo missionário pode ser qualquer lugar que Deus te enviar, não adianta ir sem ter um preparo espiritual. Você vai atrair luta para você, você vai atrair peso para você, coisa que você não vai aguentar. Até aqui tudo bem? E aí Deus deixou claro para Abraão que surgiriam inúmeras nações que ele daria a terra para Canaã, e que essa promessa ela ia acompanhar Abraão e as suas gerações, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e vai. E Abraão obedece. Paulo vai falar que o Senhor Deus nos reconciliou consigo, né? Ele fez uma aliança conosco. E é importante você se inspirar em histórias de evangelistas, missionários que são iguais a você? Mas saiba você que antes de se inspirar nas histórias de pessoas que estão contando experiências, você tem um Deus que deixou um exemplo de missão para você. Tá tudo pronto. E para fazer missão precisa de amor, né? Por que precisa de amor? Porque você vai ver pessoas que você não dá nada, e você vai ver essa pessoa se arrependendo e vindo para o caminho do Senhor. Por um segundo você vai pensar, nossa, com um currículo tão terrível, a pessoa vai agora está tudo certo, então batizou, está tudo certo. Por um segundo você vai pensar. Então você precisa ter amor para você olhar para aquela pessoa e olhar e falar exatamente como Deus falou para Jonas. Porque Jonas falou, não acredito. A cidade, ao invés de falar assim, igual o missionário, a cidade se converteu. Ele chegou e falou, não acredito, a cidade se converteu. Por quê? Porque a cidade era ruim. Ele queria que Deus descesse o fogo. Aí quando Deus fez a obra lá e o líder lá falou assim, olha, a destruição está próxima, vamos
destruiu Nínive. E Jonas ficou olhando de longe. Como assim? Assassinos cruéis que arrancam o couro das pessoas. Eu vi. É por isso que eu não queria ir. Eu sabia, ele fala assim, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia. Bravo. Ousado. Intimidade com Deus aqueles caras tinham, né? E o amor de Deus, ele é isso, ele é supremo. Então você tem que estar preparado para você ver alguém que matou, roubou, estar aqui de repente pregando a palavra de Deus e você aí não pensar no passado dele. Dá para fazer isso? Sem Deus? Não, por quê? Porque a gente tem um instinto de que a gente é melhor. O meu pecado não é igual ao seu pecado, tá? Só que para Deus pecado é pecado. E Ele tem a sua forma de tratar. Meu Deus. Então Deus, Ele é amor. 1 João 4 vai falar que Deus é amor. E o amor é a cereja do bolo para o cristão. É o que falta ali. O amor completa a comunhão. Quem é nascido de Deus, aí vai doer também, tá? Quem é nascido de Deus, ama. Quem não ama, a Bíblia é bem simples. Quem não ama não é nascido de Deus. Fim. E aí? Senhor, eu quero ser nascido de Ti. Deus nos capacita para amar. Sozinhos a gente não ama. A essência de Deus é amor. O amor existe antes da criação do mundo. Meu Deus, antes da criação do mundo. Ele fala, eu vos amei antes da criação do mundo. E quando Ele nos amou e pagou o preço por nós, Ele mostra então um amor que não é sentimento, é um amor de ação. Ele mostra que não adianta eu falar, ai gente, eu amo tanto aquela pessoa e eu não movo uma palha para ajudar aquela pessoa. Eu amo, sinto, dói até o meu amor por essa pessoa, mas eu não movo nada, a pessoa está sofrendo, tá? Ai, eu amo tanto essa pessoa, mas ela lá e eu aqui. Então a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós não fomos transformados. E, digo mais, o ímpio, ele ama. A Bíblia diz que pode ser, mas o crente tem que amar mais, porque ele é transformado. Entende? Então se você vê um ímpio fazendo caridade e você não, se preocupe, porque você deveria estar fazendo o dobro dele. Dói, né, irmãos? Porque dói em todos. Em todos. Aí João vai falar, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. João fala. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor. Às vezes a gente pensa que o pregador é duro, mas quando a gente lê a carta em voz alta, dói. Em voz alta. E ainda respeitando tudo e fazendo entonação, dói. Então, resumindo, o amor de Deus nos redime. O que é redenção? O que é redimir? O que é redenção? Redenção é libertar, consertar, reabilitar. Isso é redenção. Você pega alguém e você reabilita, conserta, salva. Redenção é ser adquirido, ser comprado. Redenção é ser resgatado, é ser retirado de um cativeiro. Redenção é quando muda o rumo. Redenção é quando alguém chamado Redentor vai e paga por você. Meu Deus. Nós vamos encontrar redenção no Antigo Testamento. Nós vamos ver resgate de escravos, de terra, de macho primogênito, dos israelitas no Egito. Redenção. E no Novo Testamento, nem preciso dizer, foi pago um alto preço. Ele foi lá e nos redimiu. E quando Ele comprou, quando Deus pagou com o seu Filho, nós estávamos nas nossas
corrupções e pecados. Então assim, por que a salvação é pela graça? Porque senão nem redimido nós seríamos. Nós não estávamos limpinhos, até como hoje não estamos. Precisamos nos limpar. E quando o preço foi pago, não havia perfeição, estávamos condenados, tínhamos costumes pagãos igual a Abraão, mas Deus nos amou. E a obra completa de redenção, ela vai se concretizar na segunda vinda de Jesus. Aí a gente vai ser redimido de 100%, porque daí nós não vamos mais estar nessa terra. E qual que é a garantia, Carol, que você tem disso? Que Deus vai mandar o seu filho vir buscar a sua igreja. A garantia, anota aí, está em Efésios capítulo 1, versículo 14. Diz assim: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que Deus fez? Como garantia que eu vou voltar nessa terra, eu deixo o quê? O Espírito Santo. Ele vai ser o penhor, o pagamento. Isso não é maravilhoso? E agora, caminhando para o final, a gente chega à conclusão que Deus tinha uma missão para Israel. Israel falhou, em cumprir a missão. Por que Israel falhou? Quando Deus falou, farei de você uma grande nação e todas as famílias serão benditas, Israel não seguiu isso. O que Israel fez? Não só isso, escondeu a verdade. Não, você não é israelita, então você não vai ter a palavra. Você não foi escolhido e não era esse o plano de Deus, então Israel falhou. E aí, quem que Cristo levantou? A igreja. Então a igreja é uma igreja missionária. A igreja é uma igreja que vai levar essa missão até a volta de Jesus. A parte boa que Israel não falhou foi conservar o Antigo Testamento para a gente. Eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, de forma que os apóstolos tiveram acesso e conseguiram também usar o Antigo Testamento para fazer outras coisas maravilhosas e cartas maravilhosas para nós. Então está na mão da igreja. A igreja herdou a bênção, herdou a responsabilidade de pregar em tempo e fora de tempo, em terras estranhas ou terras conhecidas, viver para a glória de Deus, ser uma carta lida para o povo, aberta, cheia de boas obras, cheia de bons olhares, de palavras, uma vida que seja atraente, de forma que quem olhar para você sinta vontade, sinta atração de servir a Deus. Aleluia. E eu termino aqui para dizer a vocês que o começo do meu interesse para o Evangelho foi admirar pessoas da minha família. Eu achava maravilhoso a rotina que eles tinham. Todos se vestiam igual, todos tinham o mesmo horário e tinha aquele compromisso. E quando eu chegava na igreja, por vezes que eu ainda não estava, eu chegava na igreja, eu achava lindo quando todo mundo sabia cantar a mesma canção. Eu achava isso maravilhoso, porque todo mundo sabia cantar a mesma canção. E aí isso me induzia a aprender aquela canção, porque eu queria fazer parte daquele grupo, eu não queria ficar assim no meio, eu queria cantar também. E isso foi me atraindo, de modo que eu queria fazer parte daquela rotina, parte daquele povo, parte daquela gente. Aleluia, Jesus. Então Deus usou isso para me atrair, a mim. E Ele pode usar você. Por isso que eu falo que sempre tem alguém que te admira. Sempre vai ter alguém te observando, sempre vai ter alguém falando assim, eu quero ser igual. Por isso tome cuidado do jeito que você trata a sua esposa, do jeito que você trata seu marido. Tem sempre alguém ouvindo, alguém que vai dizer, nossa, como ela foi bruta com ele, né, na porta da igreja. Nossa, você viu como ele respondeu para ela, a esposa dele? Cuidado, sempre tem alguém ouvindo. Amém?